Meu nome é Wallace Tovsen. Tenho 38 anos. E 3 dias depois de transferir 8,8 milhões de dólares para comprar a casa dos sonhos da minha sogra, meu marido me disse que eu não estava convidada para o casamento da irmã dele. Ele falou isso na bancada da nossa cozinha, olhando diretamente nos meus olhos, usando aquela voz que ele usava quando falava sobre compromissos e horários. Minha mãe não quer você lá. Ela diz que você é uma vergonha. 9 anos de casamento. 9 anos fazendo cheques para a família do meu marido. Sempre em silêncio, do jeito que eles gostavam. E naquela sexta-feira à noite, segurando uma taça de vinho que eu tinha pago, em uma casa que eu tinha pago, eu finalmente entendi exatamente o que tudo aquilo tinha comprado para mim. Eu disse a única coisa que ainda dava para dizer. Entendi. 1 hora depois, peguei o telefone e fiz uma única ligação. Sem gritos. Sem ameaças. Quase 3 minutos de conversa. E o que aquela ligação colocou em movimento é o motivo pelo qual a família Bennett nunca mais vai dizer meu nome da mesma forma. Se histórias assim fazem companhia para você, deixe um comentário e não esqueça de se inscrever. Mas antes daquela ligação fazer sentido, eu preciso mostrar de onde vieram minhas mãos. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe limpava prédios de escritórios à noite em uma pequena cidade no interior, e eu limpava junto com ela. Del Tovsen, 1,57 metros de altura, joelhos ruins. Mesmo naquela época, ela tinha uma voz que parecia áspera e doce ao mesmo tempo. Nós pegávamos o elevador de serviço às 9 da noite com um carrinho e um pequeno rádio. Ela cuidava da ala leste e eu da ala oeste. E nós nos encontrávamos no meio por volta da meia-noite. O cheiro de amônia ainda me acalma hoje, e isso mostra como o amor fica ligado às nossas memórias. Minha mãe tinha uma regra. Ela dizia todas as noites, em cada porta que abríamos, como se fosse uma oração. Deixe mais limpo do que quando encontrou. Ela falava dos escritórios. Demorei 24 anos para entender que ela também estava me ensinando a deixar um casamento. Hoje, minha empresa limpa hospitais e aeroportos em 3 estados. Tenho 1.100 funcionários. Meu nome está escrito na lateral de 200 vans. Já sentei em mesas com presidentes de bancos que queriam fazer negócios comigo e com vereadores que me entregaram placas de reconhecimento. E posso dizer exatamente quanto custa deixar um prédio brilhando por metro quadrado. O dinheiro abre muitas portas neste país. Eu acreditei nisso por muito tempo, porque durante muito tempo isso foi verdade. Então me casei em Charleston, com uma família que tinha um nome importante, mas não uma grande fortuna. E descobri quais portas o dinheiro não consegue abrir. Eu sei disso porque tentei. Tentei com milhões. O que vou contar para vocês é o preço que paguei para aprender essa lição. E o que eu fiz na manhã em que finalmente me formei nessa escola da vida. A verdade é a seguinte. A pobreza ensina uma menina inteligente uma coisa muito cedo, tão cedo que ela começa a achar que foi ideia dela. Você fica no lugar onde é útil. Ninguém disse isso para mim diretamente. Ninguém precisou dizer. Eu apenas observava. Nossa proprietária uma vez reduziu $30 do aluguel. No inverno, minha mãe começou a varrer as escadas do prédio de graça, e nós paramos de atrasar o aluguel no primeiro dia do mês. Eu fazia anotações do jeito que as crianças fazem, sem perceber que estavam aprendendo. No ensino médio, eu podia ficar até mais tarde no laboratório de química porque eu limpava as bancadas e organizava os vidros. O professor escreveu a carta que conseguiu minha bolsa de estudos. Ajude o suficiente, limpe o suficiente, apareça o suficiente, e as pessoas encontram um lugar para você ficar. Não é uma lição ruim para os negócios. Eu construí uma empresa sendo mais útil do que qualquer outra pessoa na sala. Mas em algum momento, as coisas se misturaram, como às vezes acontece. Ser útil deixou de ser algo que eu fazia e começou a ser quem eu era. Eu nunca cheguei na casa de alguém sem levar alguma coisa nas mãos. Nunca, em toda a minha vida adulta, deixei outra pessoa pagar uma conta por mim. E eu digo isso literalmente, nunca. Amigos já brigaram comigo por causa disso e perderam. Durante anos, eu chamei isso de generosidade. Minha mãe, que entendia melhor, chamava de outra coisa. Filha, ela me disse uma vez, vendo eu dar uma gorjeta para uma garçonete do mesmo valor da conta.
Você dá dinheiro como se estivesse tentando pagar uma dívida. Eu ri e ignorei. Ela não. Ela passou 30 anos limpando prédios de outras pessoas sem nunca confundir aquilo com pertencer àquele lugar. A filha dela entrou na família mais rica de Charleston e confundiu exatamente isso. Comecei a Tovsen Building Services aos 22 anos, com uma van usada, uma enceradeira comprada em leilão e a regra da minha mãe gravada na minha cabeça. Meu primeiro contrato foi com um consultório de dentista, por $300 por mês. Eu fazia o trabalho sozinha à noite e cuidava da papelada durante o dia. Aos 25 anos, eu já tinha 6 equipes. Aos 30, eu tinha o contrato do Hospital do Condado. E na noite em que ganhamos aquela licitação, minha mãe chorou tomando café, porque em 1994 ela tinha limpado o saguão daquele hospital como temporária e eles tinham pago menos do que deviam para ela. 16 anos depois daquela primeira van, minha empresa tinha contratos em 3 estados. Hospitais, um terminal de aeroporto, 2 sistemas universitários. Eu digo isso sem vergonha nenhuma. Cada dólar tem uma ordem de serviço por trás dele. Minhas mãos mostram essa história. Existe um calo na base de cada palma que nunca desapareceu. São lembranças de uma enceradeira que costumava puxar para todos os lados como um cavalo assustado. Durante anos, percebi mulheres ricas olhando para minhas mãos. Eu nunca escondi. Com o tempo, aprendi que dinheiro novo é como as famílias antigas chamam o dinheiro que ainda vem com o trabalho grudado nele. É como dizer que um peixe veio com a cabeça ainda presa. Eles acham isso um pouco vulgar. Mas também descobri que eles não tinham problema nenhum em gastar esse dinheiro. Mas estou me adiantando. Aos 28 anos, minha empresa ganhou o contrato de limpeza de uma enorme empresa de administração de patrimônio no centro da cidade. Era aquele tipo de lugar com pinturas a óleo de fundadores mortos e carpetes tão macios que você poderia dormir neles. Eu mesma andei pelo prédio antes de fazer a proposta. Contei cada pia, medi cada vidro. Um homem saiu da sala da esquina enquanto eu media a janela dele. Ele sorriu como se aquela manhã fosse uma piada particular entre nós dois. E aquele era Ethan Bennett. Ethan Bennett tinha 30 anos naquela época. Era consultor de investimentos, e o sobrenome da família fazia metade do trabalho por ele. E quero ser justa, era fácil gostar dele. Ele era alto, tranquilo, e sabia ouvir com o rosto inteiro. No nosso primeiro jantar, ele fez mais perguntas sobre cuidados com pisos industriais do que qualquer pessoa no mundo teria feito de forma realmente sincera. E eu falei. E ele me observava falando como se eu fosse a aquisição mais interessante de todo o Sudeste. Ele tinha orgulho de mim em público. Isso eu tenho que reconhecer. Ela fez sozinha, ele dizia quando me apresentava nas festas. Minha esposa construiu a empresa dela começando com uma única van. As pessoas ficavam admiradas, e eu sorria. Mas levou anos para eu perceber o que havia de errado naquela forma de falar. Ele dizia aquilo como alguém descrevendo um documentário fascinante. Algo que ele tinha assistido. Algo que tinha acontecido longe dele, com outra pessoa, antes de ele chegar ao cinema. Havia outros sinais também, pequenos sinais escondidos. Ele sempre estendia a mão e ajeitava minha gola antes de entrarmos em uma sala. Toda a sala. Como um homem ajustando uma peça em uma vitrine. Ele me ensinou qual garfo usar, como pronunciar certas palavras e quais instituições de caridade eram importantes. E eu deixei. Porque eu tinha 28 anos, estava apaixonada e passei a vida inteira acreditando que as salas tinham regras. E que essas regras podiam ser aprendidas. E aqui está uma verdade que eu não gosto de dizer em voz alta. Uma parte de mim, aquela menina de 14 anos com um borrifador na mão, ficou encantada. Os Bennett de Charleston. Um nome brilhando como bronze polido. Uma família com um banco reservado na igreja, uma rua que eles já tinham possuído e 300 anos de tradição em uma cidade construída sobre saber quem pertence e quem não pertence. Eu pensei que estava me casando com um porto seguro. Mas, na verdade, eu estava me candidatando a um emprego. A mãe dele me recebeu, e essa é a palavra certa, no apartamento dela na Rua Broad. Tudo tinha prata, elegância e luz de retrato. Sandra Bennett tinha 63 anos naquela primavera, então ela tinha 53 naquela época. E eu vou dizer isso para sempre,
Ela tinha uma postura impressionante, como se fosse uma consequência natural de quem ela era. Pérolas que ela parecia ter nascido sabendo usar. Ela servia chá com um movimento tão treinado que parecia que a própria xícara estava se servindo sozinha. E ela me fez exatamente uma pergunta sobre minha família. E de onde são as suas pessoas? Ela perguntou. Eu disse que eu vinha de uma pequena cidade industrial no interior. E contei que minha mãe tinha limpado prédios comerciais por 30 anos. Porque eu não escondo minha mãe para agradar ninguém em uma sala elegante. O sorriso de Sandra não mudou. Nada nela mudou. Ela apenas colocou aquela pergunta de lado, como uma faca de peixe que não precisaria usar, e começou a falar sobre o fundo de restauração do clube náutico. Eu quase admirei aquilo. Você poderia colocar um aparelho para medir terremotos perto daquela mulher e não encontraria nada. Só mais tarde, na festa de noivado, eu entendi o que realmente tinha acontecido naquele chá. Eu ouvi ela me apresentando para um grupo de pessoas mais velhas e ricas do outro lado da sala. Esta é Wallace, ela disse. Ela trabalha com instalações. Com instalações. 1.100 funcionários. 3 estados. E aquela mulher tinha me colocado em uma gaveta entre o fornecedor de comida e o homem que cuidava do carro dela. Eu fiquei ali segurando minha taça de champanhe. E algo dentro de mim, a menina que contava pias, fez a conta que eu sempre faria. Ela só precisa de tempo, eu decidi. Tempo, bastante gentileza e bastante utilidade. Eu passei a vida inteira conquistando meu lugar nas salas onde eu entrava. Achei que aquela sala funcionava como todas as outras. Eu estava errada. Essa conta me custou 9 anos. Nós nos casamos quando eu tinha 29 anos. Na cerimônia, Sandra foi tomando o controle de um grupo de pessoas de cada vez, sempre de forma educada. Eu escolhi minhas batalhas, e quero deixar registrado que venci a única que realmente importava. O mapa de lugares saiu com minha mãe na mesa 9, atrás de uma coluna. Então eu mudei Deltovsen para a mesa principal, ao meu lado direito. Quando Sandra viu a mudança, ela sorriu daquele jeito frio e disse: Que lindo! Minha mãe usou seu melhor vestido azul e foi a primeira pessoa a dançar. Eu mantenho aquela foto na minha mesa até hoje, porque você vai se perguntar, e porque deve se perguntar. Eu não era uma pessoa ingênua entrando naquela família. Eu tinha uma empresa mais antiga do que o meu relacionamento com Ethan, e eu mantive tudo protegido. Meu negócio, minhas contas, minha casa em Mount Pleasant, que eu comprei aos 30 anos. Tudo continuou no meu nome. Separado, documentado e organizado. Do jeito que meu contador e meu advogado, Landon Price, tinham insistido desde o meu primeiro milhão. Não existia acordo pré-nupcial. E essa é a parte engraçada. Os Bennett nunca pediram um. Eles realmente nunca imaginaram que o risco daquela união poderia estar do meu lado. O nome da família era o patrimônio, entende? Eu era o dinheiro disponível. Eu percebi isso naquela época. Eu sou uma mulher que lê contratos para viver, incluindo aqueles que ninguém escreve. Eu vi. Eu percebi. E decidi que o amor mudaria esse acordo com o tempo. Essa foi a única cláusula que eu entendi errado. Você pode proteger uma empresa. Pode proteger uma conta bancária. Mas eu nunca descobri como proteger a parte de mim que acreditava que dar o suficiente acabaria se transformando em pertencer. Essa parte continuou em uma conta conjunta. Os saques começaram no primeiro ano. E eles nunca pareceram saques. Pareciam emergências. Depois viraram tradições. O telhado do salão da instituição de caridade da família Bennett quebrou no verão depois da nossa lua de mel. $46.000. Ethan sentou na beirada da nossa cama, mexendo no celular nas mãos como um menino perdido. E eu disse que resolveria. E o alívio no rosto dele me recompensou mais do que qualquer obrigado poderia fazer. Esse era o ponto principal, caso você esteja prestando atenção. O alívio. Depois veio a faculdade de pós-graduação da Brook. $118.000 em 2 anos. Porque um Bennett não pega empréstimos. Mas, aparentemente, a cunhada de um Bennett paga as contas. Depois veio a restauração do túmulo da família. $27.500.
E eu sou, aparentemente, a única pessoa viva que acha isso engraçado. Eu paguei para cuidar dos túmulos de antepassados que provavelmente não deixariam minha mãe passar pela porta da frente deles. Mesas de gala, lotes de leilão, e até o carro de Ethan quando a empresa dele passou por um ano difícil. Cada cheque era recebido sempre da mesma forma. Um agradecimento rápido, caloroso e completo. E depois vinha um pequeno silêncio. Como uma porta sendo fechada devagar, para que a ajuda não pudesse ouvir. O dinheiro entrava naquela família como entra em uma caixa de doações, com gratidão, mas sem ninguém perguntar de onde vinha. E eu continuei assinando cheques ano após ano, porque cada um deles comprava um mês tranquilo, um Natal feliz, um período em que Sandra usava meu verdadeiro nome durante o jantar. Se você nunca teve fome de fazer parte de uma família, eu não consigo explicar. E se você já teve, não preciso explicar. Durante 9 anos, eu banquei uma casa que nunca colocou meu nome em nenhum documento. E então, na primavera do meu 9º ano de casamento, Sandra encontrou a casa. Mas antes da casa, eu preciso contar a frase que explica toda essa família. Ela chegou até mim em uma festa de gala da Sociedade Histórica, no meu 3º ano de casamento. Eu tinha pago pela noite inteira, as flores, o quarteto de música, os camarões e tudo mais. Uma repórter de uma revista local me perguntou, de forma educada, quanto uma noite como aquela custava. E eu respondi com educação, porque venho de pessoas que respondem quando alguém pergunta algo. 90 segundos depois, a mão de Sandra fechou no meu braço como um torniquete de seda. Ela me levou até o canto do guarda-volumes. E ela não estava brava. Quero deixar isso claro. Ela estava me ensinando uma lição. Ela olhou para mim como uma diretora olhando para uma aluna promissora que ganhou uma bolsa de estudos. E disse: dinheiro faz barulho, querida. Um nome é silencioso. Depois deu um tapinha no meu braço e voltou para a festa, com a postura perfeita. Eu fiquei ali entre os casacos e entendi várias coisas muito rápido. Minha generosidade não era vista como carinho por aquela família. Era apenas barulho. Um barulho necessário. Como um gerador em uma festa no jardim. Importante, mas escondido atrás de uma cerca. Os cheques não estavam construindo uma ponte para eu entrar nos Bennett. Eles eram a taxa que os Bennett cobravam para aguentar o som da minha presença. Eu entendi. Guardei aquilo dentro de mim. E essa é a parte que eu gostaria de mudar. Eu decidi que era apenas uma fase. O capítulo 2 do Manual da Garota que Ganhou Bolsa de Estudos. Quando uma sala não aceita você, dê mais. Então eu dei mais. Mais alto. Na única linguagem que eu conhecia. Enquanto tentava aprender a ser mais silenciosa na linguagem deles. Se alguém tivesse me perguntado o que eu estava fazendo, eu teria dito: estou investindo. Minha mãe teria usado outra palavra. Mas eu tinha parado de mostrar minhas contas para ela. Você aprende a verdadeira contabilidade de uma família na mesa de domingo. E a mesa de domingo dos Bennett tinha 12 lugares, debaixo de um lustre mais antigo do que a cidade onde eu cresci. Naquele domingo específico, Brooke, minha cunhada, tinha 27 anos. Ela era bonita e leve como uma fita. Ela tinha acabado de ficar noiva de um Whitfield. E em Charleston, isso era como uma fita se casando com uma bandeira. Ela estava mostrando o anel para todos na mesa. O anel chegou até mim, e eu disse: é lindo. E minhas mãos fizeram o que mãos fazem. Elas simplesmente estavam ali. Então o tio de Ethan, depois de 3 taças de bebida, olhou para minhas mãos segurando aquela pequena caixa de veludo e disse: bem, essas mãos já viram bastante trabalho. Você poderia lixar um deck com elas. E a mesa inteira riu. Não foi uma risada cruel. Essa é a parte que eu preciso que você entenda. Foi pior. Foi uma risada confortável. A risada de pessoas confirmando algo que todos ali já sabiam. O jeito que você ri de uma piada sobre o clima. Sandra sorriu tomando seu chá. Brooke disse: ah, para. Naquela voz que significa: continue. E meu marido, o homem que dizia para estranhos que eu era autodidata como se fosse um motivo de orgulho, também riu. Não foi uma risada alta. Foi apenas o suficiente.
Eu olhei para minhas mãos. Os calos na base de cada palma. Os nós dos dedos da minha mãe aparecendo cedo nas minhas próprias mãos. E fiz algo que eu nunca tinha feito naquela mesa. Comecei a esconder minhas mãos no colo. Mas no meio do caminho, aquela menina de 14 anos dentro de mim segurou o controle. Eu trouxe minhas mãos de volta. Coloquei as duas sobre aquela toalha branca. As duas. Com cicatrizes, calos e tudo. E deixei elas ali durante o resto do jantar, como 2 documentos assinados provando quem eu era. E ninguém falou mais nada sobre elas. Foi a pequena coisa mais orgulhosa que eu já fiz. Se você já escondeu suas mãos, a prova de que você construiu sua própria vida, porque alguém fez você sentir vergonha da construção, conte nos comentários. Porque eu leio todos eles. E se inscreva, amigo, porque a transferência bancária está chegando, e você vai querer estar sentado quando isso acontecer. Toda família tem uma ferida que ela veste todos os dias. E a ferida da família Bennett tinha um endereço. A casa na rua Lagar. 3 andares de tijolos antigos e janelas com persianas pretas. Um muro de jardim com um portão de ferro trabalhado. Uma placa com o nome da família mais antiga do que a própria República. Os Bennett construíram aquela casa. Os Bennett encheram aquela casa por 6 gerações. E 22 anos antes, os Bennett perderam aquela casa quando o falecido pai de Ethan descobriu que um nome de família não pode realmente ser usado como garantia. E as dívidas chegaram para serem pagas. A família nunca disse vendemos. Eles diziam: nós deixamos a casa ir. Uma frase na voz passiva. Como se tivesse sido apenas algo que aconteceu, como uma mudança no tempo. Sandra se mudou para o apartamento na Rua Broad e colocou os retratos mais próximos uns dos outros para que as paredes parecessem mais cheias. E toda semana eu via isso com meus próprios olhos. Ela passava pelo portão daquela casa no caminho de volta da igreja. Sem diminuir o passo. Com o queixo levantado. Do jeito que você passa por alguém que ainda ama, mas que já não faz parte da sua vida. Então, na primavera passada, a casa apareceu à venda. 8,8 milhões de dólares. E Sandra Bennett, uma mulher que nunca tinha me ligado em 9 anos, uma mulher que sempre mandava chamar Ethan quando precisava de algo, como quem chama um profissional para um serviço, me convidou para tomar chá. Só nós duas. Ela perguntou sobre os joelhos da minha mãe. Ela falou meu nome 4 vezes. Ela foi carinhosa do jeito que Márcio é carinhoso. E eu sentei naquela sala sabendo exatamente, até o último centavo, porque aquela gentileza existia. E aqui está a confissão que muda toda essa história. Funcionou mesmo assim. Mesmo sabendo melhor. Mesmo percebendo a armadilha. Mesmo enxergando a conta escondida atrás daquele sorriso. Nada disso importou. Porque aquele sorriso era direcionado para a única parte de mim que eu nunca aprendi a proteger. A menina que acreditava que ser útil poderia se transformar em ser amada. Aquela menina ouviu a chaleira apitar e pensou: finalmente. Ethan liderou a campanha por 1 ano. E ele fez isso muito bem, porque convencer pessoas a movimentar dinheiro é literalmente o trabalho dele. Tudo veio em ondas, cada uma com seu próprio folheto. Primeiro, veio o argumento do investimento. O mercado imobiliário de Charleston só cresce. A propriedade poderia ficar em uma empresa separada. Pense nisso como uma parede de posição, não como uma compra. Depois veio o argumento da paz. Um único gesto e todos aqueles domingos frios, todos aqueles lugares na mesa, todos aqueles momentos em que eu era tratada como a pessoa das instalações, tudo estaria resolvido. Acabado. Pago para sempre. E então, uma noite, em silêncio, deitada no escuro, ele usou o último argumento. Aquele que ele guardava para atingir exatamente o meu ponto mais frágil. Depois disso, ele disse: ninguém naquela família nunca mais vai poder dizer que você não é uma de nós. Eu fiquei deitada no escuro, ao lado de 9 anos desejando que exatamente aquela frase fosse verdadeira. E senti o último pedaço da cerca saindo do chão. Minha diretora de operações, Marisol Veiga, que administrava minhas contas e entendia meu humor há 12 anos, colocou a xícara de café na mesa quando contei para ela. Ela me olhou do mesmo jeito que olha uma proposta de negócio com um erro escondido nas letras pequenas.
Você não está comprando uma casa, ela disse. Você está comprando um lugar à mesa. E lugares assim podem ser tomados de volta. Eu disse a ela que tinha estruturado tudo de uma forma que não permitiria isso. Ela respondeu: não estou falando do documento da casa. E voltou para o café. Como sempre, ela tinha dito toda a verdade em 11 segundos. Eu ouvi. Quero deixar isso registrado também. Eu ouvi. Eu entendi. E mesmo assim continuei. Porque conhecer sua fraqueza e estar livre dela são duas coisas completamente diferentes. Mas eu fiz do meu jeito. Se eu fosse comprar meu lugar na mesa dos Bennett, pelo menos eu seria dona da mesa que vinha junto com aquele lugar. Aqui está como você gasta 8,8 milhões de dólares com pessoas em quem você não confia completamente. Se você sou eu, a casa seria comprada pela Tovsen Holdings, minha empresa. O título ficaria no nome da empresa. Ponto final. Sandra teria o direito de morar lá pelo resto da vida. Os móveis dela. Os retratos dela. O jardim dela. A placa com o nome da família. Mas o que ela não teria era o documento da propriedade. Nada de transferência. Nada de confiança colocada no nome dela. E Landon Price insistiu, com aquele jeito duro dele, em uma cláusula de encerramento que permitia ao comprador desistir a qualquer momento antes do fechamento. Era uma linguagem padrão de segurança. Eu lembro de ter assinado aquela cláusula do mesmo jeito que você coloca o cinto de segurança em um estacionamento. Algo automático. Um pouco exagerado. Certamente desnecessário. Ethan concordou com tudo tão rápido. Isso deveria ter me mostrado alguma coisa. A família não queria ser dona da casa. Eu entendo isso agora. Ser dono vem com impostos sobre a propriedade. Eles queriam restauração. O portão. O nome. O caminho saindo da igreja e chegando novamente naquela casa. Sandra assinou os papéis de ocupação na mesa dela, usando uma caneta com detalhes de pérola. Agradeceu por exatamente 2 frases. Depois me ofereceu chá usando o melhor conjunto de louças. E naquele momento eu entendi que tinha acabado de ver uma rainha aceitar um tributo e acreditar, de forma sincera e completa, que aquilo era apenas uma dívida que lhe deviam. A transferência foi feita em uma terça-feira de manhã. Às 10 horas. 8.800.000 dólares saíram da minha conta e foram para a conta de garantia. O fechamento estava marcado para a primeira semana de julho. 3 semanas depois. Convenientemente, depois do casamento da Brooke, para que a família pudesse anunciar o retorno da casa no auge da temporada. Eu fiquei olhando a confirmação aparecer na tela. E Marisol me observava da porta. Sem dizer nada. Com aquele silêncio forte que ela tinha. Terça-feira. Lembre-se de que era uma terça-feira. E isso importa, porque na sexta-feira à noite, na minha própria bancada da cozinha, eu faria ao meu marido uma pequena pergunta sobre um convite. Mas antes disso, vamos voltar para a terça-feira à noite, porque aquela noite importava mais do que eu imaginava. Eu não conseguia dormir. Não era preocupação. Era exatamente outra coisa. Era a sensação de estar em uma altura muito grande. Você não movimenta uma quantia daquele tamanho e não sente nada. Perto da meia-noite, eu desci para o meu escritório, abri o cofre e tirei o livro verde. Você precisa conhecer o livro verde. Era um simples livro de contabilidade. A capa de tecido já estava macia nos cantos pelo tempo. E eu guardava aquele livro desde os meus 22 anos. Toda despesa pessoal acima de 500 dólares era escrita à mão, porque minha mãe me ensinou que você realmente não conhece um número até escrevê-lo. A maioria das páginas era sem graça. Mensalidades dos filhos dos líderes das minhas equipes. O telhado que eu coloquei na casa da minha mãe. E então existiam as páginas dos Bennett. 9 anos delas. Eu sentei ali à meia-noite e li minha própria letra linha por linha. Telhado do salão de caridade, 46 mil dólares. Mensalidade da pós-graduação da Brooke, 118 mil dólares. Restauração do cemitério, 27.500 dólares. Eventos de gala. Leilões de gala. Carro do Ethan.
E no final da página mais recente, escrito com tinta daquela mesma manhã: 8.800.000 dólares. Eu sempre pensei naquele livro como um diário de amor, escrito no único idioma que eu realmente sabia falar. Mas sentada ali à meia-noite, eu li aquilo de forma fria. Como eu lera o livro de uma pessoa desconhecida em uma análise de negócios. E um documento completamente diferente olhou de volta para mim. Depósitos. Pagamentos repetidos. Despesas programadas. Algo dado em troca de algo recebido. E então a coluna ficou vazia. Eu não conseguia escrever a palavra para aquilo que eu estava comprando. Porque eu não conseguia provar que tinha recebido. Qualquer auditor diria como um livro desses é chamado. Não é um diário. É um livro de aluguel. Eu não disse essas palavras naquela noite. Fechei o livro. Coloquei de volta no cofre. E subi para dormir. 3 dias depois, meu marido disse essas palavras por mim. Os convites para o casamento da Brooke foram enviados naquela mesma semana. Papel grosso em tom creme. Detalhes em dourado. Escritos à mão por uma mulher de Savannah que tinha uma lista de espera de 9 meses. Eu sei de tudo isso porque Charleston sabe de tudo isso. As pessoas fotografavam os convites e postavam como se fossem documentos diplomáticos. O casamento Whitfield de Bennett. 200 convidados. O clube náutico. O grande evento da temporada. Eu olhei nossa caixa de correio na quarta-feira. Contas. Um catálogo de sementes. Na quinta-feira, olhei novamente. Extrato bancário. Um folheto de descontos que escreveu minha rua errado. Eu fiquei parada diante da minha própria caixa de correio, sob aquela luz dourada do fim da tarde. E dei para aquela caixa vazia todas as explicações inocentes que eu conseguia imaginar. Casais recebem apenas um convite, claro. Ethan provavelmente levou o dele para o escritório. Ou espera. Ele não tinha mencionado nada? Com certeza a pessoa dos convites estava atrasada. O serviço postal é como é. Enviei uma mensagem carinhosa para Brooke. Convite lindo. Via as fotos online. Com um coração no final. A pontuação perfeita da negação plausível. Meu celular mostrou a mensagem como lida. Então ela me mostrou absolutamente nada por 2 dias. De uma garota cujos bilhetes de agradecimento chegavam antes mesmo de você terminar de entregar algo para ela. Eu contei para Marisol sobre a caixa de correio no almoço de sexta-feira. Falei de um jeito leve, como se fosse uma coisa engraçada e sem importância. Ela não riu. Ela ficou me olhando do outro lado da mesa, enquanto comia a salada. Os 12 anos dos meus registros financeiros estavam refletidos no olhar dela. Então ela disse: pergunte diretamente a ele, Wallace. Hoje à noite. Você nunca teve medo de um número. Não comece a ter medo desse. Ela estava certa. E eu sabia disso. Dirigi até em casa ensaiando a pergunta, como uma garota ensaiando um discurso no pé da escada. É uma pergunta pequena, no fim das contas. Onde está o meu convite? Você consegue carregar uma pergunta pequena o dia inteiro. É a resposta que precisa de um lugar para sentar. Sexta-feira, 18h40. Minha cozinha. Eu consigo dizer exatamente onde cada coisa estava. Ethan estava na ilha da cozinha, com as mangas da camisa dobradas, abrindo uma garrafa de Pinot Noir que eu estava guardando porque ele gostava de abrir as garrafas boas nas sextas-feiras. A semana dele merecia isso. Era essa a lógica. E eu nunca tinha questionado essa lógica. Eu estava na bancada com as correspondências que tinha trazido para dentro. Mais um dia sem nada. Perguntei de forma leve. Dei a ele todas as chances possíveis de escapar da conversa. Ei, os convites da Brooke estão por toda a internet e o nosso ainda não chegou. Será que eu preciso cobrar a nossa carteirinha do correio? Mas meu marido não aproveitou nenhuma dessas saídas. Ele colocou o saca-rolhas na mesa. Olhou diretamente nos meus olhos. Eu vou reconhecer isso. Diferente da mãe dele, ele fez isso olhando para frente. E disse no tom de um homem avisando sobre uma mudança de horário. Não vai chegar convite nenhum, uol.
Minha mãe não quer você lá. Ela diz que você é uma vergonha. A geladeira fazia um barulho baixo. Lá fora, o irrigador de um vizinho fazia aquele som repetido, girando em pequenos círculos. 72 horas, pensei. Com uma parte estranhamente calma e matemática da minha mente. A mesma parte que me ajudou a ganhar muito dinheiro. 72 horas atrás, eu transferi 8,8 milhões de dólares para comprar uma casa para a mãe dele. Ele continuava falando. É só uma tarde, uou. É o dia dela. Minha mãe só quer que tudo seja tranquilo. Não transforme isso em um problema. Não transforme isso em um problema. 9 anos. 400 mil dólares em coisas. E uma casa com um portão. E o resultado de tudo aquilo estava parado na minha cozinha, de mangas dobradas, pedindo para eu não transformar aquilo em um problema. Eu olhei para meu marido por um longo momento em silêncio. E disse: entendi. Aqui está a aparência de entendi vista de fora. De acordo com quem estava olhando de fora. Meu marido diz que eu balancei a cabeça, peguei minha taça de vinho e perguntei o que ele queria jantar. Que nós comemos. E que eu parecia bem. Mais tarde naquela semana, ele diria para a mãe dele que eu tinha lidado bem com aquilo. Quero que você pense nessa frase. Da mesma forma que eu pensei nela por muito tempo. Ela lidou bem com isso. Mas o que aconteceu dentro de mim foi mais silencioso e muito maior. Em algum lugar entre o som da geladeira e o barulho do irrigador, uma coluna de 9 anos de números se levantou dentro da minha cabeça e finalmente se organizou. Cada linha encontrou sua verdadeira categoria. E a categoria não era amor. A conta não era família. E o saldo não continuaria sendo pago no futuro. Não pareceu uma dor de coração, seja lá como for essa dor. Pareceu o fim de um mês. Eu lavei minha taça de vinho na pia, sequei e coloquei de cabeça para baixo no escorredor. Deixe mais limpo do que quando encontrou. E disse a Ethan que tinha uma ligação de trabalho. O que, na verdade, estava prestes a ser verdade. No andar de cima, no meu escritório, abri o cofre e coloquei o livro verde sobre a mesa. Aberto na última página. A tinta ainda fresca. Sexta-feira à noite, 19h40. Landon Price atende o telefone nas noites de sexta. Eu pago ele, em parte, por isso. A ligação durou menos de 3 minutos. Quando terminei de explicar a situação, ele fez exatamente uma pergunta. A única pergunta que lhe era pago para fazer. Você tem certeza? Eu olhei para a última linha das páginas dos Bennett. 9 anos da minha própria letra cuidadosa. 8.800.000 dólares escritos com tinta fresca no final. E dei a resposta que eu deveria ter dado 9 anos antes. Eu nunca tive tanta certeza de um número na minha vida. A instrução coube em uma única respiração. Cancelar a compra. A cláusula de cancelamento que eu tinha assinado como quem coloca o cinto de segurança em um estacionamento acabou sendo a melhor decisão da minha carreira. Nós ainda estávamos dentro do período de análise. O comprador, Tovsen Rhodes, ou seja, eu, poderia desistir por qualquer motivo ou até sem motivo. O custo seria perder um depósito de 50 mil dólares que ficaria para trás. Landon me informou o valor apenas por educação. Eu aprovei em uma única respiração. E vou contar exatamente o que eu disse a ele, porque foi a piada mais verdadeira que já fiz. Essa é a fatura dos Bennett mais barata que eu já paguei. Os avisos foram enviados eletronicamente naquela mesma noite. Para o advogado do vendedor. Para a empresa responsável pelo dinheiro em garantia. Para o corretor de imóveis, cuja comissão simplesmente desapareceu entre o jantar e o noticiário das 22 horas. Os 8,8 milhões de dólares começaram seu caminho lento de volta para minha conta. Com exceção do depósito. Exatamente como os documentos diziam que poderia acontecer. Sem gritos. Sem cena. Apenas uma assinatura anulada por outra assinatura. As pessoas imaginam vingança como fogo. E eu entendo por quê. Mas o fogo se espalha. O fogo vira notícia. O que eu fiz foi mais parecido com encanamento. Eu encontrei a única válvula que alimentava toda aquela fantasia. E girei um quarto de volta para a direita.
E em algum lugar do outro lado do porto, a fonte da rua Lagar ficou seca sem fazer nenhum barulho. Então veio a parte que as pessoas nunca acreditam. Embora toda mulher que já tomou uma decisão definitiva entenda imediatamente. Eu fui dormir às 22 horas. E dormi 8 horas melhor do que tinha dormido em anos. Na minha própria casa. Comprada aos 30 anos. Registrada no meu próprio nome. Ao lado de um homem que também dormiu muito bem. Porque ele ainda não sabia que o mundo tinha mudado. O fim de semana foi quase gentil. Do jeito que os últimos fins de semana costumam ser. Ethan, acreditando que eu não tinha transformado aquilo em um problema, estava leve como um garoto. Ele assobiava enquanto pegava o jornal. Segurou minha cintura na cozinha e falou sobre a lua de mel que nós faríamos algum dia. E no domingo à noite, ele colocou o terno para o casamento da Brooke sobre a cama do quarto de hóspedes. Depois perguntou qual gravata deveria usar. Eu disse: a azul. Ele concordou. A azul. E ele estava feliz. Então disse: e eu quero que essa frase seja preservada exatamente assim, porque foi essa frase que terminou o trabalho. A frase de sexta-feira dele começou: ei, se alguém no escritório perguntar por que você não vai no sábado, apenas diga que tem um conflito de trabalho. Sim. Sem drama. Silêncio, lembra? Silêncio. O ensinamento da mãe dele chegando até mim pela boca do homem que prometeu me amar. Ela dizia isso para ele. Agora ele dizia isso por ela. Como a água toma a forma do cano por onde passa. Eu respondi. Silêncio, então. E ele beijou minha testa como se estivesse colocando um carimbo em um formulário já processado. Na segunda e na terça-feira, eu cuidei da minha empresa e da minha lista ao mesmo tempo. A lista do Landon. Tecnicamente, a conta conjunta que mantínhamos para as despesas da casa. Meus depósitos de pagamento nunca tinham passado por ela. Com calma, ajustei o cartão adicional que Ethan tinha na minha conta. Aquele que tinha pago o terno sob medida que agora estava jogado na cama do quarto de hóspedes, esperando o casamento. O cartão seria encerrado no fim do ciclo atual. Recuperei os registros. 9 anos deles. Não por vingança. Mas por hábito profissional. Quando uma parceria termina, você fecha os livros corretamente. E aqui está o que me surpreendeu. Fazer aquilo. Eu fiquei esperando sentir tristeza. Mas o que eu senti foi competência. Eu não estava perdendo um casamento. Eu finalmente estava administrando aquilo como algo que eu sabia fazer bem. A bomba explodiu na terça-feira, às 11h40 da manhã. 11 dias antes do casamento. Eu sei o horário porque estava andando pelo chão de um hospital, revisando um contrato com uma prancheta na mão, quando meu celular começou a tocar sem parar. A corretora tinha ligado para Sandra com as condolências. O comprador cancelou. A casa voltará ao mercado. Que pena depois de tudo. Em menos de uma hora, minha tela parecia um relatório de desastre. 11 chamadas perdidas de Ethan. 2 de Brooke. A mesma Brooke que não tinha conseguido mandar nenhuma mensagem sobre o próprio convite de casamento, mas agora encontrava rapidez para ligar. Uma chamada de um número de Charleston que eu não conhecia. Mais tarde descobri que era Sandra. 63 anos. E aquela foi a primeira vez que aquela mulher ligou pessoalmente para o meu telefone. O dia em que a fonte dela secou. Eu deixei todas as chamadas tocarem. Com exceção de uma. Atendi a 12ª ligação de Ethan em um corredor de suprimentos. O cheiro daquele lugar lembrava minha infância. Eu segurei o telefone um pouco afastado do ouvido enquanto meu marido perguntava, em voz alta, o que eu tinha feito. O que havia de errado comigo? Eu tinha ideia de como aquilo parecia? Eu esperei a emoção passar. E devolvi para ele as próprias palavras de sexta-feira. Palavra por palavra. No mesmo tom de um homem falando sobre um simples problema de agenda. É uma questão de dinheiro, Ethan. É só uma casa. Não transforme isso em um problema. O silêncio naquela ligação foi a conversa mais honesta que nosso casamento já teve. Então eu desliguei. Terminei de revisar o chão.
Assinei minha prancheta. E comprei almoço para minha equipe. Se você está acompanhando essa história, escreva comigo nos comentários. Não transforme isso em um problema. Às vezes, a frase mais devastadora de uma língua é justamente aquela que alguém entregou primeiro para você. Inscreva-se, amigo. O chá com Sandra ainda está chegando, e você não vai querer perder esse momento. Ethan chegou em casa naquela noite e testou todas as vozes que tinha. Eu estava sentada na cozinha, que aparentemente era o nosso palco, e observei meu marido passar pelo próprio repertório como um homem escolhendo cores de tinta. Primeiro veio a raiva. Eu tinha humilhado a mãe dele. Tinha envergonhado a família. Será que eu entendia o que as pessoas estavam falando? Eu observei em silêncio. A palavra era envergonhado. Engraçado como aquela família carregava essa palavra como se fosse um crachá. Depois veio a negociação. Transfere o dinheiro de volta, uou. Só até depois do casamento. Nós conversamos sobre tudo com calma em julho. Isso não precisa ser permanente. Depois veio o papel de vítima. Você tem ideia do que esse valor significava para eles? Para ele? Sabe como foi crescer em uma família que perdeu a própria casa? Os olhos dele realmente brilhavam. E eu admito, foi o momento mais sincero que ele teve naquela noite. Talvez na década inteira. Eu deixei toda aquela atuação acontecer. E então fiz uma única pergunta. A única que eu tinha. Aquela que eu carregava desde sexta-feira. Quando sua mãe me chamou de vergonha, eu disse, e você ficou nessa cozinha entregando aquelas palavras para mim, onde você estava, Ethan? Você estava aqui comigo? Ou estava lá fora? Com eles? Ele abriu a boca. E eu vi a resposta chegar no rosto dele um segundo antes de qualquer palavra conseguir escondê-la. Como a verdade sempre chega antes da roupa que tenta cobri-la. Ele estava exatamente onde sempre esteve. Onde fosse mais fácil. Ele começou a explicar sobre detalhes, sobre situações complicadas. Você sabe como ela é. E eu parei de ouvir. Do mesmo jeito que você para de segurar uma porta aberta para alguém que não vai chegar. E, bem baixinho, mas para mim mesma, eu disse de novo. Entendi. Ele nem ouviu. E aquilo era perfeito. Ele nunca tinha ouvido aquela palavra fazer o verdadeiro trabalho dela. Charleston é uma máquina bonita. E naquela semana eu tive a chance de ver essa máquina funcionando ao contrário. Os convites retirados nunca aparecem como convites retirados. Nada naquele mundo chega sendo exatamente aquilo que é. O Conselho de Preservação Histórica, onde eu tinha uma cadeira financiada, descobriu, com pesar, uma reestruturação. 2 casais com quem jantávamos todos os meses ficaram em silêncio, como piscinas fechadas. O Boletim da Sociedade Histórica publicou um pequeno texto sem assinatura sobre a diferença entre pessoas que doam por amor à tradição e aquelas para quem era doloroso admitir que uma doação poderia ser uma transação. E 3 pessoas diferentes me enviaram aquilo sem nenhum comentário. O que, em Charleston, já era um comentário. A mão de Sandra estava em todos os lugares e em lugar nenhum. Como uma brisa que você só percebe olhando as cortinas se mexendo. Quero ser honesta sobre o que eu fiz em resposta. Porque essa é a parte de que eu mais me orgulho. E é uma lista de coisas que eu não fiz. Eu não dei entrevistas. Não fiz nenhuma publicação. Não corrigi nenhuma versão da história em nenhum jantar. Deixei cada versão de mim que eles inventaram andar pelas ruas sem supervisão. Tudo o que fiz foi abrir meu arquivo de pagamentos recorrentes. Os compromissos anuais organizados que estavam sendo renovados automaticamente para me manter dentro daquele mundo há 9 anos. A mesa da gala. O fundo do jardim. A série de palestras. E eu desliguei a renovação automática. Não cancelei. Apenas não renovei. Cada um deles, quando chegou a hora. Como folhas que simplesmente decidem que chegou outubro. Eu não tirei meu dinheiro de Charleston, entende? Eu apenas parei de apoiar as pessoas daquele lugar que já tinham parado de me apoiar. Marisol perguntou se eu queria redirecionar as doações para outro lugar. Eu disse. Sim, na verdade, espere um pouco. Porque uma ideia tinha começado a se formar no fundo da minha mente.
E ela carregava o nome da minha mãe. Mas antes disso, havia o chá. O convite veio na quinta-feira. Rua Broad. 4 da tarde. Era a segunda vez em 9 anos que aquela mulher tomava a iniciativa de falar comigo. E nas 2 vezes havia uma casa de 8 dígitos envolvida. Ela me recebeu do mesmo jeito que tinha me recebido no começo. Serviço de prata. Luz de retrato. O movimento perfeito do pulso ao servir o chá. Eu admirei tudo aquilo novamente. Do mesmo jeito que você admira uma geleira de dentro de um barco quente. Ela começou com uma diplomacia cheia de mudanças na história. Disse que tinha acontecido um mal-entendido. Vergonha era uma palavra da Brooke, dita no momento de estresse. Nunca dela. E ela me observava por cima das xícaras de chá para ver se aquele velho truque ainda encontraria a garota faminta de antes. Mas a cadeira daquela garota estava vazia. Então ela passou para o verdadeiro assunto. E eu vou reconhecer uma coisa sobre Sandra Bennett. Quando o dinheiro está em jogo, aquela mulher não pisca. Retome a compra, ela disse. E eu mesma vou garantir que você finalmente tenha um lugar de verdade nesta família. O casamento, naturalmente. E depois, um lugar de verdade. Ali estava. O lugar na mesa sendo oferecido abertamente para venda exatamente no momento em que a família precisava dele. 9 anos de pedidos silenciosos e esperanças escondidas desapareceram em uma única tarde de necessidade. Eu coloquei minha xícara na mesa e fiz a pergunta que eu esperei 9 anos para fazer. Que lugar exatamente seria esse? O lugar que 9 anos e mais de 9 milhões de dólares não conseguiram comprar. Sandra Bennett olhou para mim. E pela primeira e única vez em todo o nosso relacionamento, ela me disse a verdade completa. Um lugar não é comprado, querida, ela disse. É isso que pessoas como você nunca entenderam. Eu me levantei. Ajeitei minha saia. E agradeci sinceramente. Isso a confundiu, porque ela estava certa. Essa é a parte terrível e libertadora. Ela tinha estado certa o tempo todo. Na sexta-feira de manhã, 2 semanas depois de minha cozinha ter aprendido a palavra vergonha, eu estava sentada no escritório de Landon Price, acima da Meeting Street. Ele passou comigo pelo arquivo que a equipe dele tinha preparado. Pedido de divórcio. Documentos financeiros. Os meus, impecáveis. A empresa existia 7 anos antes do casamento. As contas nunca se misturaram. A casa em Mount Pleasant tinha sido comprada antes do casamento. Registrada apenas no meu nome. Nem um único dólar misturado em 9 anos. Landon, que já tinha visto todos os tipos de destruição matrimonial que o dinheiro pode causar, bateu de leve na borda da pasta. E me deu o único elogio que eu guardei na minha mente. Este, ele disse, é o arquivo mais limpo que eu já fechei. Todos os presentes já dados. O telhado. A faculdade. Os túmulos. O carro. Tudo perdido. Impossível recuperar. Eu balancei a cabeça antes mesmo de ele terminar a frase. Porque eu já tinha encerrado aquela conta sozinha. À meia-noite. Com um livro verde nas mãos. Chame de mensalidade. A verdade custa o que custa. E diferente de tudo que eu tinha comprado naquela década, ela só cobra uma vez. Ele perguntou se eu queria que o pedido fosse entregue oficialmente. Um procedimento padrão com um oficial de entrega na terça-feira. E eu me ouvi dizendo: não. Espere. Eu mesma vou entregar para ele. Landon levantou a única sobrancelha que ele se permite levantar. Eu disse: ele é meu marido, e vai ouvir isso de mim, cara a cara, na nossa cozinha. Porque essa é a diferença entre mim e a família que ele escolheu. Eles terceirizam a crueldade. Eu entrego a minha pessoalmente. E não é crueldade. É clareza. E ele merece isso. Landon fechou a pasta e disse, com aquela voz firme e fria dele, que tinha sido um privilégio fazer negócios comigo por 10 anos. O casamento da Brooke seria na manhã seguinte, no Clube Náutico, sob uma previsão de junho perfeita. E naquela manhã, meu marido entrou na nossa cozinha segurando um envelope. Sábado, 9 da manhã.
A luz de junho espalhada por todas as bancadas. Ethan desceu vestido para o casamento da irmã. Terno cinza escuro. A gravata azul que tínhamos escolhido em outra vida. Um buquê dentro de uma caixa de floricultura debaixo do braço. E na mão direita, segurado com cuidado demais, estava um envelope pesado de papel creme com detalhes dourados. Ele colocou o envelope na ilha da cozinha. Do mesmo jeito que homens colocam tratados de paz sobre uma mesa esperando serem agradecidos por isso. Minha mãe mudou de ideia, ele disse. Você está convidada. Todos estão esperando por você. Uou, a Brooke quer você lá. A família inteira quer você lá. Uma pausa. E então veio, na voz mais gentil, mais racional e mais típica dos Bennet que você poderia imaginar, a verdadeira cobrança. E se você ligar para o Landon hoje sobre a casa, então tudo volta ao normal. Não é isso que nós dois queremos? Voltar ao normal. Ali estava. Finalmente. Colocado sobre a minha própria bancada, sob a luz da manhã. A coisa que eu queria desde os meus 29 anos. Um lugar na mesa daquela família. Uma tarde de pertencimento. Papel dourado. Meu nome provavelmente escrito em algum lugar dentro daquele envelope. Eu passei 9 anos tentando conquistar aquilo. E agora estava ali. E quero ser muito precisa sobre o que senti, porque esse é o momento para o qual toda essa história existe. Eu não senti nada dramático. Eu senti aquela sensação específica e impossível de confundir de ler um contrato e finalmente enxergar, em palavras claras, as condições que sempre estiveram apenas implícitas. Ele realmente acreditava que estava consertando algo. Essa foi a parte que finalmente tornou tudo fácil. Na matemática da família dele, aquilo era reconciliação. O lugar restaurado. A transferência restaurada. Todos juntos novamente. Amor com uma fatura. Eu olhei para o envelope. Depois olhei para meu marido. E disse: Me dê um minuto. Fui até o cofre da cozinha. Existe uma coisa que eu ainda não contei. Porque eu mesma só entendi aquilo naquela semana. Dentro do arquivo da conta de garantia, preso atrás do histórico do imóvel, algum assistente jurídico tinha colocado cópias de vários documentos antigos sobre a casa da Rua Lagar. E entre eles, encontrado por acaso, como uma folha presa em cimento molhado, estava um recorte de jornal de 1986. Um anúncio de casamento na página social do jornal. Uma coluna. Uma pequena fotografia. Senhorita Sandry K., de Monk's Corner, casa-se com Bennet R. Eu fiquei olhando para aquilo por muito tempo. Sandry K., uma garçonete do clube náutico, dizia o arquivo. O mesmo clube náutico onde Brooke se casaria naquele sábado. Uma garota de uma pequena cidade cercada por pantanos, a 1 hora dali. Uma garota que já tinha aquele queixo firme, como uma consequência natural, mesmo naquela época. Ela tinha se casado com aquele sobrenome 40 anos antes. E tinha sido desgastada por ele até que nem o K do nome dela tivesse sobrevivido. Todas as biografias dela começavam no casamento. Suas origens não foram apagadas por estranhos. Ela mesma apagou. Ponto por ponto. Porque esse era o preço que os Bennet cobravam da geração dela. Eu não senti prazer ao descobrir isso. Quero que isso fique claro. Eu estava na minha cozinha naquela manhã de sábado, segurando o que tinha tirado do cofre. E antes de entregar qualquer coisa ao meu marido, eu contei sobre o recorte. Ela era eu, Ethan. Eu disse. 40 anos atrás, sua mãe estava exatamente onde eu estou agora. Segurando tudo o que tinha conquistado. Sendo informada sobre quanto aquilo valia. E sua família desgastou ela tão completamente que, por 4 décadas, ela segurou a lixa para a próxima garota. Eu não odeio mais ela. Eu me recuso a me tornar ela. É diferente. E Ethan, meu marido, com uma mão sobre aquele envelope dourado e uma expressão de confusão sincera no rosto bonito dele, disse a coisa mais verdadeira que ele já tinha me dito. Mas funcionou, uou. Ela se tornou uma Bennet. Eu olhei para ele por um longo momento. Sim, eu respondi. É exatamente isso que me assusta. Ele achou que eu tinha ido até o cofre buscar o talão de cheques.
Eu preciso que você entenda isso. Porque esse pequeno detalhe resume o casamento inteiro. Mesmo naquele momento final, vendo eu abrir um cofre, a história que ele contou para si mesmo era que o dinheiro estava vindo. Mas o que eu tirei de lá foi um livro verde gasto e uma pasta. Eu fiquei ali segurando os dois. E fiz meu inventário uma última vez. Do mesmo jeito que faço antes de assinar qualquer coisa que não pode ser desfeita. De um lado estava tudo dentro daquele envelope. O lugar na mesa. A cadeira. Os natais em família com toda aquela tradição de nomes importantes. O fim de comer sozinha na borda do pertencimento dos outros. Tudo era real. Tudo estava disponível. Tudo estava a uma ligação de distância. E tinha um preço permanente. Com uma taxa de juros que tinha aumentado por 9 anos. E continuaria aumentando para sempre. Porque aluguel nunca vira patrimônio em uma casa como aquela. Do outro lado estava uma cozinha tranquila. Meu próprio nome. Os joelhos da minha mãe nas visitas de sábado. E a verdade fria e limpa de que, naquele mundo, eu seria sempre a pessoa considerada uma vergonha até o dia em que eu morresse. Eu ouvi a voz da minha mãe. 21 horas. Um elevador de serviço. Eu tinha 14 anos. Todas as portas. Todas as noites. Deixe mais limpo do que quando encontrou. E ali, aos 38 anos, parada na minha cozinha, eu finalmente entendi toda a mensagem. Ela nunca estava falando apenas sobre escritórios. Ela estava falando sobre casamento. Deixe o casamento mais limpo do que quando encontrou. Sem dívidas pendentes. Sem dívidas cobradas. Sem vingança destrutiva. Sem cenas em clubes náuticos. Tudo resolvido. Tudo assinado. Cada conta fechada com o saldo verdadeiro. Tudo limpo. Tudo organizado. Tudo devolvido ao dono em uma condição melhor do que quando foi recebido. Coloquei o livro verde sobre a bancada. E virei ele na direção do meu marido. Abri nas páginas dos Bennett. E deslizei o livro pela ilha da cozinha, sob a luz de junho, até ele tocar a mão de Ita. Leia. Eu disse. E ele leu. E eu observei meu marido encontrar, pela primeira vez, todos aqueles 9 anos escritos pela minha própria mão. Com datas. Telhado do salão de caridade, $46 mil. Mensalidade da Broke, $118 mil. O cemitério onde os antepassados dele estavam enterrados, $27.500. Gala após gala após gala. O carro que ele tinha dirigido para o trabalho naquela mesma manhã. E no final, escrito com tinta de 3 semanas antes, sublinhado uma vez. $8.800.000. O rosto dele fez algo que eu nunca tinha visto em 9 anos de jantares e eventos. Ele deixou de parecer controlado. Eu costumava pensar que esse livro era uma prova de amor. Eu disse baixinho, porque a cozinha estava muito silenciosa. Eu achava que estava escrevendo todas as formas como eu amava uma família que demorava para me amar de volta. Mas sua mãe me ensinou o que isso realmente era. É um livro de aluguel, Ita. 9 anos. Eu aluguei um lugar na sua família e paguei no primeiro dia de cada mês. Todos os meses. Com a única moeda que vocês aceitaram de mim. Peguei a pasta que estava debaixo do meu braço e coloquei ao lado do livro. O pedido de divórcio. Assinado. Datado. Completo. E por cima dele, coloquei a última coisa. A coisa que eu tinha carregado no bolso. Minha aliança. Não. Essa fica. Eu paguei por ela, por sinal. Uma caneta. A caneta dele, na verdade. A boa. Aquela que ele usaria para as assinaturas que precisaria fazer. E eu disse as 3 palavras que guardei desde a meia-noite, sobre um livro verde. Pago integralmente. Ele olhou para a pasta. Para o livro. Para o envelope com detalhes dourados. Para o próprio reflexo triplicado no mármore da bancada. E então tentou o último movimento do manual da família. Você não pode fazer isso hoje, Wallace. Hoje é o casamento. Eu sei, respondi. Eu não vou.
Eu nunca fui convidada. Lembra? Ele pegou o envelope. E dessa vez realmente estendeu para mim. O papel dourado brilhando. O próprio lugar na mesa. Os 9 anos inteiros de desejo. A apenas alguns centímetros da minha mão. Eu olhei para aquilo. E senti a antiga garota faminta dentro de mim olhando também. Então coloquei minhas mãos, as duas, com os calos para cima, abertas sobre a minha própria bancada. E deixei elas ali. Esse lugar não está mais à venda, Ethan. A mulher que pagava por ele se aposentou esta manhã. Ele ficou mais um momento na minha cozinha. Um envelope em uma mão. Um livro na outra. Um homem segurando duas versões da mesma família e percebendo que elas nunca foram diferentes. Então ele olhou o relógio. Ele realmente olhou o relógio. Ele precisava ir para o clube. E aquilo, naquele momento, foi o verdadeiro discurso de despedida. A porta se fechou. A casa ficou em silêncio. Meu silêncio. Comprado e pago por mim. Meu. E eu disse uma última vez em voz alta, para ninguém. E finalmente aquela frase significava o que deveria ter significado 9 anos antes. Entendi. O pedido de divórcio foi protocolado na segunda-feira de manhã. O divórcio levou 5 meses. E é isso que acontece quando não existe nada para disputar, porque uma das partes passou 9 anos se recusando a misturar uma única linha. A empresa ficou intacta. Ela existia antes dele. A casa ficou intacta. Ela existia antes dele. Os presentes acabaram. Presentes são presentes. A lei e eu concordamos. E eu já tinha colocado tudo no lugar onde deveria estar. Mensalidade cara. Paga uma vez. Ethan ficou com o carro. Se você está se perguntando como eu me sinto sobre isso, volte e leia a linha do livro onde eu comprei aquele carro. Landon chamou nossa reunião de acordo a mais curta da carreira dele. O advogado do outro lado passou a maior parte do tempo lendo minhas declarações financeiras como se fosse um romance que ele gostaria de ter escrito. A casa da Rua Lagar foi vendida naquele outono. Pelo valor total pedido. Para um fundador de uma empresa de tecnologia de 34 anos, vindo de Austin. Ouvi dizer que ele faz churrascos no jardim e coloca uma bandeira de futebol universitário no portão histórico aos sábados. Eu não planejei isso. Deus tem senso de humor. O meu apenas funciona de um jeito mais silencioso. Sandra continua sendo presidente de tudo. A história que circula, pelo que me disseram, é que eu fui embora porque nunca realmente me encaixei. E quando você pensa bem, essa é a única coisa completamente verdadeira que aquela família já disse sobre mim. O casamento da Brooke, segundo todos os relatos, foi perfeito. Eu não mandei presente. A primeira vez em 9 anos. Pareceu um alongamento. Lembra das doações que eu deixei de renovar? E da ideia que começou a se formar no fundo da minha mente? Naquela primavera, ela ganhou um nome. O Fundo de Bolsas Deltovsen para filhos de trabalhadores de limpeza e serviços de manutenção. Para estudantes que seriam os primeiros da família a chegar à faculdade. 40 bolsas no total. No primeiro ano, fizemos a cerimônia em um salão sindical alugado. Cadeiras dobráveis. Bolo simples de festa. Sem gala. Sem convites dourados. Sem parede de doadores. Minha mãe entregou cada certificado pessoalmente, usando seu bom vestido azul, enquanto 40 famílias tiravam fotos. Depois, uma repórter me perguntou quanto tinha o valor total do fundo. Eu disse. Nós não falamos sobre números. E ouvi a voz de Sandra saindo da minha própria boca. E comecei a rir mais do que tinha rido em um ano. Porque descobri que um nome realmente é silencioso quando está no prédio certo, com o nome certo. Existe uma coisa que ninguém conta sobre dar sem tentar comprar algo. É mais barato. Não os cheques. Os cheques continuam tendo o mesmo valor. Mas os juros... Nada continua crescendo contra você depois. Marisol agora administra a empresa como presidente. Eu mantive a cadeira de dona. E mantive meus sábados. Eu dirijo até a cidade onde cresci. Minha mãe faz frango com arroz.
E ninguém naquela mesa jamais olhou para as minhas mãos. Uma revista financeira ligou no mês passado. Eles estavam fazendo uma matéria sobre a empresária que abandonou a filantropia de Charleston. Queriam saber se eu gostaria de contar meu lado da história. Eu recusei educadamente. Desejei uma boa tarde à repórter. E fiquei alguns minutos segurando o telefone, sorrindo para nada. Dinheiro faz barulho, Sandra tinha me dito uma vez. Um nome é silencioso. Ela estava meio certa. O que, para ela, já era uma média muito boa. Meu dinheiro finalmente ficou silencioso no dia em que parou de implorar. Mas aquele silêncio nunca esteve à venda naquela cidade, por nenhum valor. Porque silêncio não é algo que se compra. Ele chega. Sem precisar construir nada na primeira manhã. Você não tem mais nada para provar para ninguém. E ele fica. Na semana passada, no fim da tarde, minha mãe e eu fechamos a pequena sala comercial que a fundação aluga. Del Tovsen, 61 anos, joelhos ruins e uma coluna forte como ferro, insistiu em limpar os vidros da frente sozinha. Porque ela não confia nos riscos deixados por ninguém além dos dela. Então fizemos juntas. Ela do lado de dentro. Eu do lado de fora. Mãos iguais em vidros iguais. O rádio tocando baixo. Do mesmo jeito que tocava 30 anos atrás, durante aquelas noites de trabalho. Só que dessa vez, o nome na porta era o nosso. Aqui está a única sabedoria que eu tenho. E ela me custou 9 milhões de dólares. Então pegue de graça. Qualquer lugar que só valoriza aquilo que você consegue pagar vai cobrar de você para sempre. E as pessoas que amam você de graça são as únicas que você nunca conseguirá recompensar completamente. Essa é a minha história. Uma caixa de correio vazia. Um livro verde. E um lugar na mesa que eu finalmente parei de alugar.